Sabe quem é que vem agora? O cara chegou agora de viagem, chegou nesse instante, certo? O Aita. Então tá aí, professor Aita. Boa tarde, pessoal. Ou bom dia para vocês ainda que ainda não fizeram, já fizeram o lanche do almoço? Ainda não? 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 Já? Então boa tarde. Bom, pessoal, eu vou trabalhar rapidamente com vocês no que diz respeito ao direito constitucional. A gente vai falar do artigo 5º da Constituição Federal e algumas questões relacionadas aos direitos sociais, do artigo 6º ao artigo 11 da Constituição Federal, tá? O que eu imagino que a gente possa encontrar de questão na prova de vocês do artigo 5º? Eu peço muito cuidado e muita atenção com os remédios constitucionais. É bem provável que alguma questão de remédios constitucionais esteja na prova de vocês. Então, aquele cuidado de lembrar o quê? Quando a gente está falando de habeas corpus, pensa direto na liberdade de locomoção, porque é o remédio que assegura a liberdade de locomoção. Então tem que associar o habeas corpus com a liberdade de locomoção. Lembrar que o habeas corpus tanto pode ser preventivo, como pode ser um habeas corpus liberatório, tá? Então isso é uma preocupação que vocês devem ter contra ato de ilegalidade ou abuso de poder. Lembrar que não precisa ser necessariamente de uma autoridade pública esse ato de ilegalidade ou abuso de poder. É qualquer ato de ilegalidade ou abuso de poder. E depois já pode associar com o mandado de segurança. Por quê? Porque o mandado de segurança, ele também serve contra ato de ilegalidade ou abuso do poder. Mas daí tem que ser o quê? Ato de ilegalidade ou abuso de poder praticado por autoridade pública. E o mandado de segurança vai proteger o direito líquido e certo, não amparado pelo habeas corpus ou pelo habeas data. Eu sempre chamo atenção durante as nossas aulas do que quando cabe habeas, não cabe mandado de segurança. O mandado de segurança protege direito líquido e certo, desde que não seja liberdade de locomoção e nem o direito a obter informação da pessoa do impetrante, que aí nós temos o habeas data. Lembra que o habeas data assegura o conhecimento de informação da pessoa do impetrante. Não é qualquer informação, não. É informação da pessoa do impetrante, assim como para eventual retificação de dados, tá? Habeas corpus, habeas data, mandado de segurança. Cuidado no mandado de segurança coletivo. O que a gente precisa saber do mandado de segurança coletivo? Que o mandado de segurança coletivo ele pode ser impetrado por quem? Partido político. Qualquer partido político? Não, né? Partido político que tenha representação no Congresso Nacional. Organização sindical. Entidade de classe ou associação. Qualquer associação? Não. Associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano. Ok, pessoal? Isso me preocupa também no que diz respeito ao mandado de segurança coletivo. Ainda temos mais dois remédios que vale a pena a gente lembrar. Quais são eles? O mandado de injunção. Quando é que eu tenho mandado de injunção? Quando eu tenho o quê? Que assegurar a regulamentação da Constituição. Por quê? Porque a falta da norma regulamentadora está tornando inviável o exercício de uma liberdade, de uma garantia constitucional ou das prerrogativas inerentes à nacionalidade, soberania ou cidadania, ok? E por fim, a ação popular. O que vocês vão lembrar direto da ação popular? Olha, a ação popular é aquela ação do cidadão. Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular, que vise anular aquele ato lesivo ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural. Lembrando que a ação popular é isenta de custas e do ônus da sucumbência, ok? Então, com isso eu fico tranquilo, assim, porque imagino que remédios possa aparecer na prova de vocês. Também, na prova de vocês, a gente pode ter questão, porque a banca gosta de questão que fala sobre a inviolabilidade do domicílio. No que diz respeito à inviolabilidade do domicílio, do artigo 5º no inciso 11, a gente tem o que sobre a inviolabilidade do domicílio? Que a casa é o asilo inviolável do indivíduo, mas que casa não é só casa. Casa
é o quarto de hotel, casa pode ser o barco em que a pessoa esteja residindo. Lembre-se, então, de um sentido amplo de casa, até para a pessoa jurídica, que vai ter a proteção do artigo 5º nesse particular. Lembrem-se que, com o consentimento do morador, não é o consentimento do proprietário, com o consentimento não existe violação. Então, a regra é para inviolabilidade, ou seja, quando se trata de entrar na casa da pessoa, o que nós precisamos lembrar? Que só é possível entrar na casa da pessoa com consentimento, ou sem o consentimento, em caso de flagrante, em caso de desastre, ou para prestar socorro. E além dessas 3 situações, durante o dia, dá para entrar na casa da pessoa por determinação judicial. Por determinação judicial, não é de autoridade administrativa e nem de autoridade policial, ok? Também, junto com o inciso 11, ali o inciso 12 do artigo 5º, eu gostaria, por tudo aquilo que a gente tem no que diz respeito a sigilo de comunicação telefônica, sigilo de dados bancários, sigilo de, especialmente de comunicação, de novo, telefônica, o que a gente precisa lembrar? Sigilo de comunicação telefônica é o sigilo, mais sigiloso que o sigilo de correspondência, que o sigilo de dados ou de comunicação telegráfica. Por quê? Porque o sigilo da comunicação telefônica é o conteúdo da conversa, esse só pode ser quebrado, a gente só pode ter uma interceptação telefônica se tiver o quê? Ordem judicial, só com ordem judicial, para fim do quê? Investigação policial ou investigação criminal, né? Ou instrução processual penal, ok, pessoal? É um cuidado que eu quero que vocês tenham em relação a esse ponto também. Outras questões que vale a pena chamar a atenção de vocês. Lembra dos direitos autorais? Lembra dos direitos do autor? Não esquece que os direitos do autor, ou o direito do autor, é o quê? É o direito exclusivo do autor usar, publicar e reproduzir as suas obras. E esse direito ele é transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. Não pode esquecer que é uma diferença em relação ao quê? Em relação também à questão dos autores de invento industrial, porque esse tem um privilégio temporário para aproveitar, vamos dizer, aquilo que ele inventou, ok? Também não posso deixar, as gurias já me falaram de tempo aqui, mas eu não posso deixar de pedir cuidado e atenção com o artigo 6º, quais são os direitos sociais. Veja, eu fico até constrangido de falar isso de novo para vocês, mas não esqueçam daquele macete que a gente tem para lembrar os direitos sociais. O Edu mora ali, o Saul, que é meu amigo Gago, trabalha lá, e o Assis prossegue preso. Pessoal, educação, moradia e alimentação. Edu mora ali. O Saul, que é a saúde, e é o meu amigo Gago, ele trabalha lá. Por quê? Porque nós temos o transporte e o trabalho. E por fim ali, o nosso lá que é o lazer. E o Assis, ele prossegue preso. Assistência aos desamparados, a proteção à maternidade e à infância, a segurança, que no artigo 6º, como direito social, é um dever do Estado, a segurança e a previdência social. Tomem cuidado, isso pode aparecer na prova de vocês, no que diz respeito aos direitos sociais. Não acredito em questão do artigo 7º da Constituição, porque são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais. A Justiça Estadual não tem essa competência, então não vejo essa questão assim como algo um pouco mais preocupante. O artigo 8º traz algumas questões relacionadas à liberdade sindical, as questões da liberdade para a criação de sindicato, que eu gostaria só de uma observação em relação a esse ponto, né? Quando a gente fala no artigo 8º da liberdade para criar sindicato, não é necessário qualquer tipo de
autorização estatal para criar um sindicato. Mas é exigido o quê, pessoal? É exigido o registro do sindicato no órgão competente. Isso também pode aparecer numa questão para vocês no que diz respeito a essa liberdade sindical, que é muito parecida com a liberdade para criar associação. A diferença é que o sindicato representa toda a categoria. E a associação, só para a gente fechar esse ponto, só pode representar os seus filiados se ela for o quê? Expressamente autorizada. É necessário que a associação seja expressamente autorizada para poder representar os seus filiados. Associação, que aí eu vou fechar com essa referência para vocês, que só poderá ser extinta a associação se a gente tiver o quê? Decisão judicial, sendo exigido o quê? O trânsito em julgado para a dissolução compulsória, assim como a decisão judicial, ela é necessária para suspender as atividades, mas não para a dissolução compulsória dessa associação. Ok, pessoal? Essas são, acho que fechou o meu tempo? Essas são as considerações que eu tenho para fazer para vocês. Vou desejar a vocês assim uma ótima prova, que vocês tenham muita sorte. Sorte em prova de concurso público é cair aquilo que a gente estudou. Então, quanto mais vocês estudaram, mais sorte vocês vão ter, porque aí vai cair exatamente aquilo que vocês estudaram. Tá bem, pessoal? Agradeço a atenção de vocês e espero que isso que a gente falou esteja na prova de vocês amanhã. Muito boa sorte para vocês.